Seguindo aqui, Alisson, aqui a gente tem a telinha de gráfico de produção. Aqui a gente consegue acompanhar a produção em quantidade de dosagens, né, em unidades. Ó, ela fez 294 dosagens e produziu até agora um peso total de 259 quilos, tá? Se eu quiser ver o retroativo disso aqui, eu quero ver a produção de ontem. Eu venho na telinha aqui, ó, coloco, seleciono um dia e aperto Enter, ela me dá a produção do dia anterior, certo? Voltando para o dia atual, essa é a tela de gráfico de produção. Olha, seguindo com o treinamento aqui a tela de modo, a gente habilita o modo que você quer trabalhar com o equipamento. Ela te oferece 3 modos de operação: o modo classificadora, o modo balança combinatória e o modo A1, A2 mix, tá? Agora a gente está trabalhando com o modo balança combinatória. Esse modo, as caçambas, as esteiras combinam o produto, né, os filés, para fechar o peso que você parametrizou no equipamento, né, combinando um a um para poder dar o peso que você parametrizou. Isso numa varredura em nanosegundos, né? Aqui habilitado o modo balança combinatória, voltando na telinha de navegação, aqui você parametriza esse modo aqui em preset combinatória. Aqui você parametriza a velocidade da máquina e peso, as tolerâncias que você aceita, tá? Na velocidade, a máquina agora está trabalhando com 11, né? Mas se você quiser trabalhar, por exemplo, com 15 pacotes por minuto, você pode alterar esse parâmetro aqui, tá ok? Isso tudo dentro do padrão mecânico, capacidade nominal do equipamento, tá? O target é o peso real, o peso zero que a gente costuma falar, tá? No caso aqui a gente está trabalhando, você está pedindo para a máquina 882, é o primeiro peso que ela vai buscar, tá? Ela sempre vai buscar o melhor e menor, tá? Dentro do padrão que você estipular para o equipamento. A tolerância ideal é interessante, que é uma meta que você vai dar para a máquina, para ela buscar, sempre se forçar a cumprir essa meta, né? Então, por exemplo, ela sempre vai buscar o zero. O zero é o target, né? Que é o peso 882. Se ela não achar, ela vai buscar 883. Se ela não achar, ela vai buscar 2, que é 884, até 887, né? 882 mais 5, 887. Ela sempre vai se forçar a buscar o peso ideal, tá? Se ela não achar esse arranjo, ela vai abrir para tolerância normal, que no caso aqui a gente está pedindo 914 gramas, que é o máximo que você aceita, a tolerância normal. É o máximo no caso desse equipamento aqui, tá? Então, se você parametrizar ali a tolerância normal, 32 gramas, 882 mais 32, 914 gramas. Se ela não encontrar, ela irá entrar na tolerância máxima. Ela vai buscar um peso dentro do parâmetro entre 914 e 3 quilos para descartar, tá ok? E você poder renovar os pesos para ela poder fazer uma nova varredura e te dar a dosagem que você estipulou dentro do padrão entre 882 e 914. Então vamos lá, target, peso zero, tá? Ela sempre vai buscar o zero. Se não achar, ela vai buscar a tolerância ideal, que é 887. Se ela não achar, ela vai buscar o máximo, que é a tolerância normal, 914. Isso tudo você pode parametrizar. Se eu quiser aqui
parametrizar para 10 gramas, por exemplo, tolerância máxima, ela vai buscar de 882 a 892, certo? Mas como o padrão aqui de vocês é maior, então pode trabalhar com parâmetro mais alto também. A tolerância máxima é importante deixar sempre um parâmetro mais alto, tá? Porque ele trabalha acoplado aqui, ó, junto com o habilita descarte, tá? Se você desabilitar essa opção e a máquina não encontrar o peso, ela vai entrar em falha. Então não é interessante, porque você vai ter que reconhecer a falha e retomar a produção. Então sempre deixa habilitado, que se ela não encontrar 914 gramas, ela vai buscar entre 914 e 3 quilos para descartar e você renovar o peso. Dando sequência no treinamento, aqui a gente tem a tela de peso combinado. Você consegue acompanhar em tempo real as dosagens que a máquina está fazendo, né? O peso que ela está soltando, as esteiras que ela está soltando para fazer essa dosagem e o peso médio que é atualizado a cada 100 pacotes para poder aqui te informar a média de peso que o equipamento está fazendo. Nesse caso aqui está fazendo uma média muito boa, 882,5. Se a gente vir aqui no preset combinatória, a gente está pedindo 882 para a máquina e ela está soltando uma média de 882,4 agora. Então é isso. Aqui a gente tem a opção de zerar, que eu vou explicar aí no decorrer do treinamento. Dando sequência aqui, né? E a gente tem a tela, na telinha de navegação aqui, a gente tem a tela de peso geral. Periodicamente você tem que fazer a tara das caçambas, dos cabeçotes, tá? Durante a operação, durante a produção, gera-se um acúmulo de resíduo, de água em cada cabeçote. Isso pode gerar a perda de peso na dosagem. Nessa tela a gente consegue acompanhar o peso da dosagem que está soltando, né? As caçambas, ó, em verdinho, os cabeçotes que soltaram na dosagem e o peso de cada célula de carga em tempo real, tá? Por exemplo, a número 1 está recebendo agora uma carga de 238 gramas, 39 gramas, né? Então, periodicamente tem que fazer a tara para evitar a perda de peso na dosagem. Tira para mim, por favor. O processo é esse. Tira o produto das esteiras, certo? O pescado. Ó. Agora até que não tem tanto, mas ó, na 16 tem 1,9, 2 gramas de resíduo. Se a 16 combinar, vai perder essa gramatura. Então é interessante a gente vir aqui, ó, então zerar, porque como a 16 estava com 2 gramas, se ela dosar ali uma dosagem de 882, a máquina vai computar, mas ela vai soltar 880. E como é o peso real, pode ser que não seja aceito essa dosagem. Então tem que fazer a tara das esteiras, dos cabeçotes periodicamente. Pode voltar, meninas. Isso aqui, ó, nós temos o sincronismo. O sincronismo é o tempo de arraste das esteiras dosadoras, né, dos cabeçotes. É o tempo que elas giram. E o arraste central é o tempo que a esteira central, que é a esteira aqui, ó, do meio, o tempo que ela gira para poder dosar lá no elevador, lá na tela, lá na esteira sincronizada. Tá? O arraste das esteiras, você pode trabalhar de peixe a peixe. Peixe que tem menos enrosco, peixe que é menor,
peixe mais fácil de trabalhar, você pode trabalhar com peso, ó, com um parâmetro menor, com um tempo menor, tá? Por exemplo, aqui a gente está trabalhando com um filezinho de castanha, tá vendo? É um filé menor, tem alguns grandes, né? Por isso a gente está trabalhando com um parâmetro mais alto. Mas se tiver padrãozinho assim, ó, você pode trabalhar com um tempinho menor. Você dá mais eficácia para a máquina, mais rendimento, mais velocidade. A esteirinha com esse parâmetro mais baixo, ela vai rodar menos tempo e assim você vai poder recarregar mais rápido. A esteira central é importante deixar padrão, né? A esteira central pode deixar padrão porque esse aqui vai ser o tempo padrão para poder jogar o produto lá na esteira sincronizada, tá ok? Então assim, sempre pode trabalhar de peixe a peixe. Se tiver um peixe maior, que enrosca mais, um peixe que dá um pouquinho mais de trabalho para poder a esteirinha invasar ele, trabalha com parâmetro mais alto. A gente está trabalhando com 1.500 aqui agora, porque tem uns peixinhos aqui que são maiores, né? Os filezinhos que são maiores. Então, para evitar aí um enrosco e um possível, para evitar errar, né? Possível erro, então a gente trabalha com uma folga no tempo. Seguindo aqui, temos a tela de operação, né? Que você pode habilitar os modos, né? Como a gente tem aqui, a gente pode habilitar aqui em operação também, modo classificadora, modo balança, modo A1, A2 mix. Tem a tara geral também, né? Se a máquina tiver abastecida, você pode colocar aqui, ó, em manual. Aperta aqui na setinha, ela vai entrar em modo manual. Você aperta na tara geral e ela vai esvaziar todos os cabeçotes e já vai fazer uma tara em cada um, né? Já vai zerar cada cabeçote. O alto zero sempre habilitado, né? O inverte sentido, se você quiser habilitar. A opção de zerar, né? Você pode usar aqui também. E o modo limpeza a gente tem aqui na operação. A falha ativa, se eventualmente a máquina tiver alguma falha, ela vai te mostrar aqui. Por exemplo, vamos dar um exemplo simples aqui, ó. Vou acionar a emergência, ó, automaticamente a máquina mostra a falha de emergência acionada. Solta a emergência, a falha reconhece ela aqui, ó, no reset, reseta ela e volta a máquina para o modo RAM. Basicamente aqui, é isso aí. Temos no modo classificadora, né? O modo classificadora, se eu quiser classificar, Alisson, os filés de peso a peso, né? Eu habilito esse modo aqui e parametrizo ele aqui em preset classificadora, certo? Se eu quiser, por exemplo, um pescado abaixo de 30 gramas, eu parametrizo aqui no peso 1. Ah, eu quero um filezinho mínimo. E aí, o LED indicador aqui, o verdinho, ele vai piscar rápido se ele detectar um peso abaixo de 30 gramas. Se eu quiser aqui, ó, um pescado de 30 gramas, 1 a 50 gramas, o peso 2, quando a máquina achar esse peso, automaticamente ela vai jogar esse pescado na esteira central e jogar ele para o lado direito, tá? Se eu quiser um pescado com 50 gramas, 1 a 100 gramas, quando a máquina achar esse pescado, ela vai jogar na esteira central
e jogar ele para esquerda, tá? No peso 4, se eu quiser um pescado acima de 100 gramas, 0,1, automaticamente o LED indicador vai piscar lento, indicando que o peso está acima de 100 gramas, certo? E esse é o modo classificador. Continuando aqui com o treinamento, temos aqui a tela da habilita geral. Esses tópicos aqui, esses itens, vão ficar padrão habilitados, tá? Aqui temos, como a gente já falou aí no treinamento, o habilita descarte. Quando a máquina não acha o arranjo matemático dentro do padrão que você estipulou para ela, né? No caso aqui agora, a gente está pedindo de 882 a 914 gramas. Esse descarte ele entra em funcionamento. A máquina descarta o produto aqui para trás para o operador reabastecer e ela fazer um novo arranjo, uma nova busca, tá? O inverte sentido, a máquina está dosando para frente, né? Para lá. Se eu quiser inverter o sentido de dosagem, eu habilito essa opção aqui, ela vai começar a dosar para trás. Habilita limpeza. Se eu quiser colocar o produto, jogar o produto todo nessa caixa aqui, por exemplo, ó, eu posso habilitar esse modo aqui. Ela vai esvaziar todinha e jogar o produto aqui atrás. O habilitar alternado, Alisson, ela sempre vai dosar alternadamente para os dois lados. Se eu quiser trabalhar com ela dosando para a direita e para a esquerda, eu habilito essa função aqui, ela joga para os dois lados. O alto zero, ela sempre vai estar zerando automaticamente quando ela estiver vazia, né? Sempre habilitado também. E a dosagem para empacotadora, no caso, é o sincronismo da balança horizontal com a esteira sincronizada lá, tá? Então, nesse caso aqui, essa máquina vai ficar habilitado esses três itens aqui, tá? Em seguida a gente tem o habilita cabeçotes. Se eu tiver uma divergência, algum problema com algum cabeçote, né? Por exemplo, o cabeçote 1, que ele não calibra, a esteirinha não roda, eu posso desabilitar e a máquina vai continuar funcionando normalmente, porém o cabeçote 1 saiu de funcionamento, tá? O que está em verdinho está habilitado, o que está em vermelhinho está desabilitado, tá? Seguindo aqui em modo manual, a gente pode operar e trabalhar manualmente com cada cabeçote, tá? Se eu quiser fazer um teste de esteira, por exemplo, eu quero ver se está rodando a esteirinha número 1, eu desabilito, aliás, eu habilito, né? Perdão, o cabeçote 1 aqui, ó, a esteira 1. Mas para isso funcionar, como é uma manobra manual, você vai trabalhar com a máquina em modo manual. Ó, a máquina parou, tá? Tava rodando, tá? Agora a máquina parou. Em modo manual, eu habilito a esteira 1 e aperto o pulso. Ó, automaticamente, ó, ela vai trabalhar dando pulso, tá? Se eu quiser dar pulso na esteira central para trás, dando ré, ó. E assim eu posso fazer com todos os cabeçotes. Se eu colocar em automático aqui, ó, você já percebe que automaticamente o que eu tinha habilitado já foi desabilitado, né? E aí a máquina continua parada. Se eu apertar aqui em Stop, ela vai para o modo RAM automaticamente e ela vai começar a rodar. Ó. Só colocar, completar as caçambinhas e automaticamente ela já começa a operar. Então esse são habilita geral, habilita cabeçotes, modo manual. Seguindo, aqui em modo, temos também o modo A1, A2 Mix. O modo A1, A2 Mix é para quem trabalha com postas, né? Se eu quiser
Se eu tiver um padrão, por exemplo, eu sempre posso colocar, jogar um ou dois rabinhos no pacote. Eu habilito esse modo aqui juntamente com o modo classificadora, né? Eu posso habilitar ele aqui, ó. E aí, sempre abasteço o cabeçote 1 e o cabeçote 2 com um ou dois rabinhos. Porque daí a máquina sempre vai combinar esse cabeçote ou o 1 ou o 2 com o restante dos cabeçotes, jogando sempre a quantidade de rabinho que colocar no cabeçote 1 ou 2. É sempre dosar ou o 1 ou o 2, nunca os dois juntos, com o restante dos cabeçotes, para poder jogar um rabinho ou dois ou três, o quanto você permitir no pacotinho. Esse é o modo A1. A calibração deve ser feita em dois momentos, tá? Aqui na telinha de navegação a gente tem a opção de calibração aqui, tá? E aí você faz essa calibração em dois momentos, que é sempre antes de começar a produção, antes de manhã, né? E à tarde, de manhãzinha e após o almoço, tá? A calibração tem que ficar atento que ela é sempre feita, é uma manobra manual, tá? Então a máquina deve estar em manual. Se eu apertar aqui, ó, estamos selecionados na célula de carga 1, se eu apertar aqui, sem peso, o LED indicador aqui vai chamar, vai mostrar. Se eu tiver em automático, ela nem seleciona, ó. O LED vai continuar piscando como se ele tivesse com a caçamba vazia, tá? Então, em modo manual, você seleciona o número de célula de carga. Eu quero calibrar a célula 8. Eu posso digitar o número 8 aqui e dar um Enter, tá? Ou eu posso usar o mais e menos para aumentar e diminuir aqui o número da célula de carga, tá? Então, primeiro passo, apertar sem peso. O LEDzinho indicador chamou, eu coloco o peso, espero 3, 4 segundinhos e vem na opção apertar com peso. Automaticamente ela calibrou. O peso de calibração, a gente está usando aqui o peso calibrado de 1 kg, é o peso padrão, tá? Então, se você tiver um peso de 500 gramas, você pode usar o peso de 500 gramas, porém esse parâmetro deve ser alterado para 500 gramas. Como a gente está usando o peso de 1 kg, a gente coloca aqui 1000 gramas, né? Mas mudou para a célula 2, apertou sem peso, o LED indicador já chamou, coloca lá, espera 3, 4 segundinhos, apertar com peso, mais sem peso, célula 3, com peso, mais célula 4, apertar sem peso, com peso calibrado, certo? Aproveitando a janela aqui para a gente falar sobre peso, pode tirar, por favor? Vamos aqui reforçar o período que se faz a tara da máquina, dos cabeçotes, tá? O ideal, a gente indica assim, vai da temperatura que a gente está trabalhando, né? Por exemplo, aqui no setor a gente está com uma temperatura linear, não esquenta e esfria muito, então não se gera tanta água, tanto resíduo no equipamento. Então, essa manobra aqui de zerar, aqui em peso geral, ó, vem aqui na telinha de navegação, peso geral. Aqui você consegue acompanhar o peso de todas as células de carga, tá? E aí, durante o trabalho, nota-se que cada uma delas vai ter 1,5 gramas, 2 gramas de resíduo. E isso gera uma perca
do peso na dosagem. A máquina computa corretamente, porém, como tem resíduo, água grudado, por exemplo, se tiver 1 grama em cada cabeçote e a máquina combinar com 5, automaticamente houve uma perca de 5 gramas na dosagem, né? Se tiver feito uma dosagem de 873, pode ser que vai 871 na dosagem. E aí pode ser descartado esse pacote na hora da checagem lá na caçamba checadora. Então é recomendado que a gente faça essa tara a cada 10, 15 minutinhos, tá bom? Tira-se todo o produto, confere se não deixou resíduo nem nada e vem aqui, dá um zerar e retoma a produção. Volta a máquina para automático, modo RAM, a máquina tá rodando. Só abastecer, pode abastecer, Pino. A alimentação do alimentador, o ideal é que ela seja feita de uma forma, uma pequena camada. Não há necessidade de colocar como se fosse uma reserva, né? Uma grande quantidade de pescado. Essa camada é uma camada ideal, ó. Filma aqui pra ver se eu vou virar uma caixa aqui. Ó, vira uma caixa aqui. Vou deixar uma caixa. Ó, para que não fique aquele montante, né? Não há necessidade de encher muito, porque aí o produto vai cair com uma forma uniforme, né? A queda dele vai ser mais distribuída, vai ser mais linear, né? Ó, tá vendo? Não enche tanto as taliscas e aí não cai o produto para fora do alimentador da esteira, tá ok? Vamos fazer uma demonstração aqui de como fazer a alimentação correta dos cabeçotes. Primeiro passo, sempre peixe na mão. Aqui a gente tem em cima da esteira o sensor de parada da esteira em cima da balança. Sempre que esse sensor estiver carregado, a esteira vai estar parada. Quando eu quiser que ela anda, eu tiro um pescado de frente do sensor, automaticamente a esteira vai andar. Aqui também as telas de gerenciamento de produção. A gente consegue acompanhar aqui diariamente a quantidade de produção em dosagens, né, que tá o verdinho aqui, e o peso total em quilos, tá? A gente consegue acompanhar isso aqui. Se eu quiser o retroativo, eu posso apertar aqui e dar um mais um, e aí ela vai me dar um dia anterior.
e eu posso aumentando isso conforme os dias que eu quiser retroativos, né? Vamos voltar para o dia atual aqui. Aqui no gerenciamento de inspeção, a gente tem a inspeção da checadora de peso, né? A gente consegue acompanhar o descarte de peso alto e o descarte de peso baixo, tá? A gente consegue fazer essa checagem diariamente. Se eu quiser também o retroativo, mais um, ela vai me dar a checagem do dia anterior, tá? Voltando para o dia atual. Então essas são as telas de gerenciamento de produção e gerenciamento aqui, de inspeção. A tela de preset, né? Vamos na telinha de navegação aqui, ó. Preset. Aqui a gente parametriza o que você aceita e o que você não aceita, né? Aqui você está pedindo aqui no Target, o seu peso real é 563 gramas, né? E o mínimo que você aceita é 558, né? Que inclusive está marcado aqui, né? Ó, 558, 584 é o máximo. Então aqui você parametriza aqui o Target, né? E aqui você coloca o mínimo que você aceita. Aqui você coloca o máximo que você aceita, né? Tolerância mínima, máxima e o peso real, tá? Na casinha aqui na telinha de navegação, a mesma coisa da calibração ali no caso da balança horizontal. A gente pode aqui, ó, tem opção, vamos colocar em modo manual aqui, parar ela para dar um exemplo. Aqui ela tá te mostrando o peso que ela tá marcando com o produto que tá lá dentro da caçamba agora, né? Aqui você pode abrir, essa opção de abre, ó, você abre e descarta o que tem lá na caçamba checadora, né? Aqui, ó, você zera ela, certo? Que você zera. E em manual também você faz a calibração conforme eu te ensinei lá na balança horizontal. Você aperta... Você não dá uma licencinha aqui um minutinho, por favor? Vamos lá. Vou apertar sem peso aqui, ó. Você coloca o peso lá. Ó. Tá calibradinha, ó. Apertar com peso. Aqui, ó, você tem também o peso de calibração, que é padrão do mesmo jeito lá da horizontal. Então você mantém padrãozinho aqui esse peso de calibração, tá ok? Seguindo aqui, ó, esse painel aqui, para você colocar para rodar a máquina, você coloca em automático, tá? Apareceu aqui, ó, alto, e aperta no start aqui, ó, e automaticamente vai para a RAM. Okay? Vamos continuar aqui, vamos falar um pouco sobre alimentação agora. Aqui a gente tem o elevador que dosa e alimenta as esteiras em cima das balanças, né? A esteira em cima, e logo em seguida temos um sensor de parada dessa esteira. Temos aqui umas grandezas, né, que envolvem os parâmetros que envolvem esse sensor e essa alimentação, né? Aqui na telinha de navegação aqui da IHM da esteira sincronizada, a gente tem mais uma telinha de navegação aqui. E aí sobre a alimentação, a gente vem aqui em sincronismo, ó, e a gente entende que temos aqui dois tempos que estão relacionados à alimentação. O tempo alternando quer dizer, ela alimenta, no caso aqui, 6 segundos, ela alterna 6 segundos para cada lado, certo? Alimenta 6. Porém, se o sensor, se o pescado bater no sensor, ela vai parar. Mas aí entra em ação esse parâmetro de tempo evitar entalar, 1500. O que é o tempo evitar entalar? Quando o sensor reconhece o produto, ele para o elevador
e roda 1,5 segundo essa esteira para que o produto não entale nesse braço, certo? Então isso aqui é sobre a alimentação da esteira em cima. E aí temos aqui também a alimentação, né, dos cabeçotes. Temos a alimentação dos cabeçotes. Lá em peso, lá no peso geral, lá na parametrização de peso, quando a gente começou lá no começo do treinamento, nós falamos sobre, né, a parametrização de peso. E aqui temos os indicadores de ideal de alimentação, né? Quando se parametriza o target, automaticamente o equipamento te dá uma dica de alimentação. Então o correto é sempre alimentar a máquina com 1/5 do peso do pacote. No caso aqui, ela está te mostrando aqui que o ideal matematicamente para ela combinar é de 147 a 220,5 gramas. Vamos conferir se a gente está fazendo essa alimentação correta? Ó, tá mais ou menos dentro do ó, tá combinando com 5 cabeçotes, né? Então é importante fazer a alimentação dos cabeçotes corretamente para facilitar matematicamente o equipamento e nenhum dos colaboradores trabalhar mais do que o outro, né? Obviamente. Então nesse caso aqui, ó, a gente está com 882 gramas, eu pedi para o operador colocar um filé, 2 filé, 2. Ali tá, ela está colocando um dali e 2 de cá. Tudo bem, você pode mesclar isso aí, mas é importante sempre alimentar os cabeçotes com 1/5 do peso do pacote, tá bom? Então aqui a gente acompanha isso. Sempre que eu mudar o target aqui, ó, a máquina já vai me dar uma dica. Uma coisa muito importante também é a alimentação no tempo, no time certo, né? Sempre colocar o pescado assim que descer a esteirinha, já colocar o pescado e sempre ficar com o pescado na mão. Essa luz, esse LED, se ele acender, indica atraso na alimentação. Então é sempre importante estar atento nisso e reabastecer a máquina no tempo correto, tá? Os LEDzinhos, se estiver piscando, quer dizer, se ele estiver piscando, quer dizer que não está alimentada, né? Então é sempre importante acompanhar fazer essa alimentação corretamente. Ó, a máquina está abastecida, ó, soltou, ó, piscou, como se ela não está abastecida, ó, estabilizou, ok. Se o pescado estiver aqui e ela estiver piscando, quer dizer que não está estabilizada, né? Ela vai estabilizar, vai computar o peso e vai soltar. Okay? Aqui na checadora a gente tem aqui, ó, a tela de calibração, tá? Se a checadora estiver carregada, a gente tem a opção de abrir. Ela abre e descarrega o produto que está nela. E aí você tem a opção de zerar. Esse zerar tem que ser feito periodicamente, conforme é feito na balança horizontal, tá? Porque pode se gerar resíduo, água, gelo, resíduo do pescado na caçamba e gerar-se um peso aqui e consequentemente vai haver uma checagem errônea, né? Então abre, descarrega o produto, zera, certo? Aqui a gente tem o peso de calibração, que é padrão, conforme o peso que a gente está usando aqui, o peso de 1 kg. Para fazer a calibração da checadora, a gente coloca em modo manual aqui, ó, automático, manual, ó, tá? Aí vem aqui, ó, apertar sem peso, coloca o peso lá no cilindro.
apertar com peso, certo? Quer fazer uma checagem, tira lá, ó, apertar sem peso, coloca lá, por favor. Ó, tá calibradinho, ó. Apertar com peso e assim é feita a calibração. Fazer a calibração da checadora pela manhã e no começo da tarde, tá ok? E zerar periodicamente a cada 10, 15 minutos. Seguindo aqui, nós temos aqui a telinha de peso, tá? A tela de peso indica as dosagens que estão sendo checadas aqui na nossa Checkweigher. Aqui temos uma célula de carga, né? E ela faz uma varredura, faz uma checagem do peso da dosagem em tempo real. E aqui a gente consegue acompanhar as dosagens que estão saindo no momento. Temos os indicadores de peso baixo, conforme e peso alto, tá? Aqui a gente consegue checar o peso conforme, né? O peso alto dá a setinha para cima, né? A gente está simulando aqui no momento, né? E o peso baixo, a setinha para baixo. Ó, correto, correto. E aí a gente tem também, ó, peso alto, certo? Aqui a gente tem o indicador de produção em pacotes por minuto. Porém, tudo está ligado à alimentação no tempo correto, né? Temos aqui a sinaleira vermelha, que ela indica atraso no reabastecimento. Se tiver atrasado, ela vai acender. Tem que abastecer sempre com peixe na mão, tá? Sempre reabastecendo a máquina no tempo certo, todas as caçambas de uma só vez, todos os cabeçotes de uma só vez, tá? Aqui a gente tem peso mínimo e peso máximo, tá? Esse pacote, a produção em pacote por minuto, que é atualizado em cada 10 segundos, tá? E peso médio em dosagem. E aqui a gente tem o preset, a gente parametriza esse peso. Aqui, ó, o target, o que eu tô pedindo, o peso do pacote é 875 gramas. O que eu aceito no mínimo, o que eu aceito de mínimo é 873. Se a checadora encontrar 872,9, automaticamente a checadora vai descartar, tá? E se a checadora achar até 914, conforme, se ela achar 914,1, automaticamente a checadora irá descartar. Okay? A gente tem a tela de sincronismo. O sincronismo tem aqui os tempos para alternando, né? O tempo evitar entalar, que a gente já falou na hora da alimentação, que é 6 segundos alternando a alimentação para a máquina esquerda e 6 segundos para a máquina direita, e 1,5 segundos o elevador para e roda 1,5 segundos a mais a esteira em cima da balança, para poder evitar não entalar o pescado aqui na tampa, no braço giratório, tá? E aí, em seguida, a gente tem aqui os parâmetros de tempo parada sincronizada. Sincronizada, que a gente chama, é essa esteira que recebe as dosagens, tá? E aí a gente chama ela de sincronizada. Aqui a gente pode sincronizar a parada mais para frente, mais para trás. E quem manda nisso é esse sensor aqui, ó. A gente tem um sensor de talisca, tá? A talisca é esse carinha aqui. O sensor que a gente tem, um sensor fotoelétrico, tá aqui, ó, que ele reconhece para poder dar o tempo de parada. E aqui a gente tem um regulador aqui, ó, um regulador de range desse sensor. A gente consegue aumentar e diminuir a sensibilidade dele, tá? Sentido horário aumenta a sensibilidade, sentido anti-horário diminui a sensibilidade. Então é importante sempre deixar ele calibrado para que a máquina, para que a esteira trabalhe conformemente, tá?
O tempo de parada sincronizada, se eu quiser parar um pouquinho mais para trás o elevador, ó, repara só o elevador onde ele tá parando, ó. Tá vendo? A talisca onde tá parando? Então, se eu quero parar mais para trás um pouquinho, eu diminuo aqui esse parâmetro, ó. Eu quero parar mais para trás, eu posso diminuir o parâmetro um pouquinho. Ó. Ó, parou mais para trás, tá vendo? Ah, eu quero parar a esteira um pouquinho mais para frente. Mas atenção, tá? O produto não pode escorregar lá em cima. E ali tem que recepcionar, a talisca tem que recepcionar o produto da maneira correta. Então, a gente estava trabalhando aqui com um padrãozinho aqui de 500, tá? Então, esse é o tempo parada sincronizada. O tempo abre caçamba. Reparem que é o tempo que a caçamba abre e fecha, tá bom? Então é importante ter um parâmetro correto para poder invasar o produto, parâmetro correto para poder invasar o produto e não entalar. Então a gente está trabalhando com a dosagem, um pescado ali com mais facilidade de invase. Então a gente consegue trabalhar com um parâmetro bem baixo, né? Eu posso pôr até um 320, porque isso aqui ajuda. Quanto menos tempo dela soltar o produto, mais rápido a caçamba se estabiliza, a célula de carga se reestabiliza para poder checar a próxima dosagem. Então é importante sempre estar atento nesse parâmetro aqui. Se o pescado for mais pesado, a dosagem for mais pesada, obviamente você vai precisar de um pouquinho mais de tempo para poder invasar o produto da caçamba. Então aumenta um pouquinho o parâmetro. Se quiser colocar um 400 aqui, ok. Mas no caso que o produto tá fácil de invasar, o produto tá bem congeladinho, um peixinho menorzinho, então dá para trabalhar aí com o abre caçamba bem rápido. Porque aí a próxima dosagem, quando cair na caçamba, a caçamba vai estabilizar rapidinho, vai fazer uma checagem mais rápida e assim consegue dar mais fluxo no equipamento. A gente continua com a tela de manual máquina, tá? Se eu quiser fazer qualquer manobra manualmente, atuar qualquer componente manualmente, eu coloco aqui em modo manual. Se eu quiser girar a esteira de cima da máquina direita, né? Ó, esteira direita, eu posso habilitar, dou um start aqui, ó, ela roda manualmente, olha lá, eu estou girando ela, dando pulso nela aqui manualmente, ó. Eu posso também habilitar ela e apertar pulso, que ela vai rodar, ó, ela vai dar pulso conforme da mesma maneira que a gente ensinou lá na balança horizontal, tá ok? Então essa é a tela de manual máquina. A gente consegue atuar aqui os componentes da máquina manualmente, tá? Para partir a máquina, reforçando, tá? Ela não roda se tiver em modo manual, sempre automático, start, ó, aperta o botão start aqui, ó, automaticamente ela vai para modo RAM, ok? E aqui a gente tem, finalizando aqui, a tela de alarme ativo. Como a gente ensinou ali na balança horizontal, a gente tem aqui também, ó, a tela de alarme. Se ela der uma eventual falha, ela vai me mostrar. Vamos simular aqui, ó, com emergência acionada, ó, falha emergência acionada. Ela vai me dar a falha, ó, eu desabilito a emergência aqui, reseto a falha e dou start aqui, ó. A máquina voltou a produzir. Então, continuando, a gente tem aqui na tela de navegação da esteira sincronizada aqui, da checadora, perdão, o habilita geral. O habilita geral, a gente tem aqui como habilitar e desabilitar
as balanças para trabalhar individualmente, pode trabalhar tanto a direita quanto a esquerda, né? A gente tem aqui a balança esquerda e balança direita. Ah, eu quero trabalhar só com a direita, eu desabilito a esquerda e vice-versa. A gente está trabalhando agora com 2 bocais, né? Tem 3 bocais. Aqui, vamos passar para o lado de lá. A gente tem aqui, ó, o descarte, né? O bocal 1 que está desabilitado. A gente pode colocar, mas o colaborador aqui habilitar ele lá. Aqui é o bocal 1. E aqui a gente tem bocal 2 e bocal 3 que estão habilitados aqui, ó. E assim sucessivamente temos as outras partes da máquina, né? Alimentador, elevador, tem o giro para direita e esquerda lá do braço da alimentação, esteira esquerda e esteira direita, esteira esquerda de alimentação, a sincronizada é essa esteira, a central zona aqui, a gaveta 1 e 2 e gaveta 3 e 4, que são as tampas, né, das válvulas, as tampas frente e traseira da caçamba, né, o giro esquerdo e direito esquerdo e direito do bocal dianteiro, o giro descarte e direita do bocal traseiro, esteira de saída, que é esta. A gente pode desabilitar também, tem a opção de desabilitar o checador de peso e tem o alto zero, o checador de peso vai ficar zerando quando ele estiver vazio. Então essa é a tela de habilita geral.